Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos então a oração de Santo Tomás de Aquino. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade, faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, nós estamos, então, estudando a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica com uma série de vídeos, tentando compreender de forma simples, também numa linguagem simples, os ensinamentos dos fundamentos da nossa fé, que estão ali compendiados, resumidos no Catecismo. Estamos terminando toda essa primeira parte que fala sobre a oração, a primeira parte da quarta parte. E vamos começar agora o estudo do número 2637, que vai falar sobre a oração de ação de graças. Nós já estudamos a oração de petição, depois estudamos a oração de petição, depois a oração de intercessão, e agora vamos ver um pouco da oração de ação de graças, São essas expressões mais conhecidas da oração cristã. Então, o número 2637 diz que a ação de graças, ela caracteriza a oração da Igreja, que ao celebrar a Eucaristia, manifesta e cada vez mais se torna naquilo que é. Então, vejam como já no início diz que a oração de ação de graças é aquela que caracteriza a própria oração da Igreja, porque a Igreja, na sua oração, na comunidade dos fiéis, nos seus sacramentos, na sua liturgia, em tudo aquilo que ela procura sempre dar ação de graças a Deus, sempre agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, E, sobretudo, a Eucaristia, porque a Eucaristia, acredito que nós podemos dizer, é a oração de ação de graças por excelência, porque é a única pessoa que poderia dar ação de graças perfeita ao Pai é o seu Filho Jesus Cristo. E a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, Então a Eucaristia, ela é ação de graças por excelência. Todos nós devemos beber da Eucaristia, aurir da Eucaristia, como dar ação de graças ao Pai, Mas diz também que, de fato, pela obra da salvação, diz o Catecismo, Cristo liberta a criação do pecado e da morte, para de novo a consagrar e fazer voltar ao Pai para a sua glória. A ação de graças dos membros do corpo participa na da sua cabeça. Nós também só somos capazes de elevar a Deus ação de graças, sermos gratos a Ele, porque nós, participantes do corpo de Cristo, pelo batismo, estamos inseridos em Cristo. Como diz São Paulo, sendo Jesus a cabeça e nós o seu corpo, porque participamos do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, a nossa ação de graças também, a nossa oração de ação de graças, a nossa vida que procura ser uma constante ação de graças a Deus, só pode acontecer e só tem o seu efeito porque nós estamos enxertados em Cristo, que foi o único que conseguiu, nesta terra, dar ação de graças perfeita, cujo
sacramento que mais manifesta isso é o sacramento da Eucaristia. Ação de graças perfeita do Filho ao Pai, que foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso foi exaltado na glória da ressurreição e agora ascendeu à glória do reino dos céus também. Bom, no número seguinte, 2638, diz assim: como na oração de petição, qualquer acontecimento e qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de ação de graças. Então não se dá ação de graças a Deus somente nas coisas boas. Seja ele qual acontecimento for, é possível, se nós estivermos de fato enxertados em Jesus, procurando ler a realidade com o olhar de Deus, sob a ótica do mistério pascal, ou seja, da dinâmica da paixão, morte e ressurreição de Cristo, seja o que for, qualquer realidade, qualquer acontecimento, será para nós motivo de ação de graças, motivo de agradecimento. E, no número seguinte, o catecismo já começa a falar sobre o último modo característico da tradição da nossa igreja, da oração, que é a oração de louvor, né? Então, número 2639. O que é a oração de louvor agora? Diz o catecismo que o louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. O louvamos não simplesmente por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Aí está a base do louvor. Louvar a Deus porque ele é Deus, não independente do que aconteça. Ele é Deus e, por ser Deus, ele merece ser louvado. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo pelo que ele é, como dizia antes. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé, antes de o verem na glória. Olha que bonito, né? Nós podemos participar da alegria de Cristo, não porque o vemos na glória, mesmo porque a plenitude da glória de Cristo ainda não foi totalmente manifestada. Nós vimos um pouco da sua glória quando contemplamos a sua ressurreição dentre os mortos, mas a glória definitiva e plena só veremos quando ele vier na parousia, quer dizer, na última manifestação plena e definitiva, na glória dos seus anjos e santos. E aí, não só conheceremos a Deus, a Jesus, como ele é, como nós também poderemos nos contemplar como é que nós somos de verdade. Porque agora, nesse momento, nós só vemos uma sombra de nós mesmos. Nós não conseguimos ver quem de fato são os filhos de Deus. E o que significa ser o filho de Deus? Porque o pecado ainda obscurece a nossa mente. Só nos enxergaremos de fato e entenderemos quem nós somos, o valor que nós verdadeiramente temos para Deus, quando contemplarmos a glória definitiva do Filho de Deus. E é claro que nós rezamos para que nesse momento sejamos encontrados dignos, mas pela graça de Deus, de estarmos na glória do reino dos céus, né? Bom, continuando, o número seguinte do Catecismo, 2640, diz, por exemplo, que o evangelista São Lucas, no seu evangelho, ele registra muitas e muitas vezes essa admiração e esse louvor do homem perante as maravilhas operadas por Jesus Cristo ainda nessa terra. Por exemplo, e antes de dizer isso, ele sublinha muito que esses sentimentos, desse estupor, dessa maravilha de permanecer atônito, né, boquiaberto, no total silêncio, simplesmente na contemplação das maravilhas de Deus, por causa da ação do Espírito Santo no homem. Porque não é inteligência humana, puramente humana, que contempla essas maravilhas de Deus. É a ação do Espírito no homem. Esse é o grande e verdadeiro conhecimento da realidade. Quando o Espírito Santo age no homem e faz ele compreender coisas que estão escondidas. E ali encontra o verdadeiro fundamento da realidade, né? Diz, por exemplo,
é no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por São Lucas. A comunidade de Jerusalém, como ela vivia unida em oração, na partilha. O próprio entrevado que foi curado por Pedro e João, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-se e anda, né? A multidão que, por tal fato, dá glória a Deus, glorifica a Deus, isso tudo é ação do Espírito. Os próprios pagãos da Psídia, que está em Atos 13, 48, que cheios de alegria glorificam a palavra do Senhor. Essa glorificação não é meramente fruto da inteligência humana. É fruto da ação do Espírito Santo na inteligência humana, que faz a inteligência compreender de fato a grande realidade ou fundamento da realidade daqueles fatos que estão escondidos ali. A ação de Deus, a ação do amor de Deus. Mas também a comunidade cristã, sempre inspirada, por exemplo, pelos salmos, né? Procurava sempre elevar a Deus salmos, hinos, cânticos inspirados, cantai, louvai ao Senhor, como está também no livro de Éfesos 5,19. Né? Então, esses escritos que os nossos irmãos católicos da igreja primitiva começaram a compor, inspirados nos salmos, inspirados no escrito do Novo Testamento, né? Mostram como o Espírito Santo vai agindo no coração da comunidade. E a própria comunidade cristã, ao ler ou a reler os salmos do Antigo Testamento, compreendiam que poderiam encontrar ali a figura de Cristo. De certa forma, aqueles salmos já estavam preparando o coração das pessoas para encontrar naquelas palavras belas dos salmos a própria pessoa de Jesus Cristo, o mistério de Cristo escondido nos salmos. E quem é que revela isso? Senão o Espírito Santo agindo no coração dos fiéis, né? Na novidade do Espírito, diz o Catecismo, ainda no número 2641. Compõem também hinos, cânticos, a partir de acontecimentos inauditos que Deus realizou em seu Filho. A partir do mistério da encarnação, da sua morte vitoriosa, da sua morte vitoriosa sobre a morte, da sua ressurreição, da sua ascensão à direita do Pai. Tudo isso, esse mistério, nem sempre totalmente compreendido, na ação do Espírito Santo, tornavam-se matérias para que os cristãos pudessem compor hinos de louvor, para poder louvar a Deus por essa maravilha operada no mundo através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E no número 2642, o Catecismo da Igreja Católica fala do louvor no reino dos céus. E claro, citando o livro do Apocalipse. Porque, como nós sabemos, o livro do Apocalipse não é um livro de destruição, mas o livro do Apocalipse é um livro que revela o grande amor de Deus pelo mundo, pelo ser humano. E o modo como o homem também, ao amar Deus, ao encontrar esse amor de Deus, ele é capaz de dar a sua vida, de derramar o seu sangue, porque ele encontra que em Cristo está o centro da sua existência, que não vale a pena continuar vivendo nesse mundo se é para trair a Deus, virar as costas para Deus, né? Então o livro do Apocalipse é a revelação do amor de Deus pelo homem e das maravilhas que acontecem na vida do ser humano quando ele se deixa arrebatar por esse amor, né? Então, o Catecismo traz dessa forma, no número 2642, que no céu também se eleva o louvor. E, digamos assim, no céu, o louvor que mais se aproxima também da perfeição do louvor do Filho, porque é o louvor dos santos, né? O louvor, diz o Catecismo, das testemunhas, ou seja, dos mártires, que na terra souberam dar a sua vida pelos irmãos, por Cristo, e por isso aprenderam no céu a louvar perfeitamente, santamente a Deus, porque tomaram como exemplo o louvor do Filho Jesus Cristo, né? Assim também temos os profetas, os santos, ou seja, todos aqueles que, com a fé pura, conseguem elevar a Deus um puro louvor, porque já estão na glória. De modo que o nosso louvor na terra deve tentar ao máximo imitar o louvor dos santos no céu. E terminando, número 2643, diz: a Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. A Eucaristia
é oração de petição, é oração de louvor, é oração de ação de graças. Todas as formas de oração que nós estudamos nesses vídeos, a Eucaristia resume nela tudo isso. É a oblação pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome. Ou seja, a Eucaristia, como eu disse, é a síntese de todas as formas de oração. Por isso a nossa adoração pela Sagrada Eucaristia. Por isso nós amamos e adoramos tanto, permanecemos não só na Santa Missa, na adoração, mas comungamos desse sacramento, mas muitas vezes permanecemos diante do sacramento com talvez um único louvor perfeito, se a gente conseguir assim o fazer, que se possa na terra, que é a oração do silêncio. Porque diante da Eucaristia não há nada mais do que contemplá-la no silêncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.